Então, boa tarde, gente. Então, agradecendo aí ao teste de ontem para alguns alunos lá do segundo ano. E o teste do terceiro ano está chegando. Logo após eu passar o exercício dessa tarefa e corrigir, a gente vai fazer um exercício teste sobre os elementos da oração. Então, para concluirmos o assunto, hoje nós iremos falar sobre os termos acessórios e o vocativo. Tá ok? Então, andamos. Então, vamos lá memorizar. Os termos acessórios da oração é o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Não é aposto, não é verbo, é aposto o nome, beleza? O vocativo, eu coloquei essa atenção aí para vocês, porque a maioria das gramáticas, ou alguns livros por aí que eu já vi, eles colocam o vocativo sem mencionar que ele não é um termo, digamos, da oração. Eu vou explicar melhor quando chegar a hora do vocativo. Então, até lá, memorizem os termos acessórios e que o vocativo é um termo à parte, ok? Então, o adjunto adnominal é o termo que se refere a um substantivo. Então, para você encontrar o adjunto adnominal numa oração, você tem que catar primeiro o substantivo ou palavras substantivadas, tá ok? Não vamos esquecer desse detalhe da palavra substantivada. E a função desse adjunto adnominal é caracterizar ou determinar o substantivo de alguma forma. Então não vão confundir esse adjunto adnominal com um complemento nominal. O complemento nominal, como o próprio nome diz, ele completa ou complementa o sentido do nome, quando essa palavra necessita de complementos para fechar a ideia dela. Agora o adjunto não, ele vai estar ali para dar uma determinação, uma característica singular a determinado substantivo na oração que você está analisando. Por isso que ele é um termo acessório, ele vai estar lá só para dar, digamos, um toque à palavra. Tanto é que ele é indispensável. Aliás, ele é dispensável na oração. Ele pode estar lá ou não. Beleza? Então, o adjunto adnominal ele pode ser representado por algumas classes gramaticais. Então, você tem que recorrer a esse conhecimento lá do segundo ano, as classes gramaticais, para poder ter mais facilidade de encontrar e confirmar que a palavra que você está analisando é realmente um adjunto adnominal. Então, o artigo, o numeral, o adjetivo, o pronome adjetivo, os adjetivos em si, as locuções adjetivas são as classes gramaticais que representam o adjunto adnominal de uma frase. Então, se você quer encontrar um adjunto adnominal, encontre o substantivo e verifique se a palavra que você está analisando pertence a uma dessas classes aí que eu enumerei no nosso slide. Então, o primeiro exemplo, o menino chegou, eu tenho o substantivo menino e o verbo chegar. Só que no meu contexto não é qualquer menino que chegou, é o menino. Então, esse artigo que está determinando esse substantivo no contexto, ele é um adjunto adnominal. E eu confirmo isso porque nós sabemos que o é, aqui nesse caso, um artigo. Da mesma forma, dois meninos chegaram. Não foi qualquer meninos que chegaram, foram dois. Então, o numeral está determinando este substantivo. Portanto, dois é um adjunto adnominal. Aqueles meninos chegaram. Também não foi qualquer meninos, foram aqueles. Aqueles é um pronome adjetivo. Por que eu falo pronome adjetivo? Porque é um pronome que ele tem, além da especificação normal dele, ele funciona como um adjetivo, porque ele está determinando ou caracterizando esse menino aqui, esse grupo de meninos. Então, esse pronome, chamado de pronome adjetivo, é um adjunto adnominal. Meninos tristes chegaram. Então,
a palavra tristes está especificando ou determinando ou caracterizando estes meninos. Então não foram simplesmente meninos que chegaram, foram meninos tristes. Então esse adjetivo aqui, ele é um adjuntante nominal. Ah, professor, mas lá para trás, quando o senhor falou sobre o predicativo do sujeito, que ele é aqui representado às vezes por um adjetivo, por que aqui não é um predicativo do sujeito? Lembrem da regra que o predicativo do sujeito ele vai estar sendo ligado ao sujeito por um verbo de ligação, mostrando o estado que o sujeito se encontra. Aqui não estou demonstrando o estado que eles estão e não tenho nenhum verbo de ligação aqui. Eu estou simplesmente agregando, essa informação a mais a esses meninos que chegaram. Então essa palavra aqui com essa função, de caracterizar esses meninos é um adjuntante nominal e não um predicativo do sujeito. Então não confundam o adjetivo quando ele exerce a função de adjuntante nominal e nem quando ele exerce a função de predicativo do sujeito ou qualquer outra função que ele possa exercer na oração. Lembre dos padrões dos termos que você estudou, para na hora que você for resolver a questão, você não se enrolar e acabar errando, beleza? Meninos do interior chegaram. Então, que meninos são esses? Meninos do interior. Então, essa locução adjetiva que está determinando quem são esses meninos ou caracterizando esses meninos também é um adjunto adnominal. Então, recapitulando, se você verificar que estas classes gramaticais que eu listei estão fazendo a caracterização ou determinando o substantivo da oração que vocês estão estudando, eles são sintaticamente adjuntos adnominais, tá bem? Vamos prosseguir. O adjunto adverbial. Então, o adjunto adverbial, ele já te dá uma dica. Adverbial vem da palavra advérbio. Então, se você lembra lá da morfologia o que é o advérbio e a função dele, o adjunto adverbial é a mesmíssima coisa. A única diferença praticamente é o nome, que morfologicamente você chama de advérbio e sintaticamente ele funciona como adjunto adverbial, porque ele vai estar junto do verbo. E a função dele é indicar uma circunstância em que esse verbo está agindo ou intensificar o sentido desse verbo na frase que você está analisando. Então, é só lembrar de verbo de lugar, de dúvida, de modo. Essas circunstâncias aí são próprias do advérbio, portanto, são adjuntos adverbiais. Então, para achar o adjunto adverbial, encontre o advérbio na frase. Então, o aluno comportou-se bem. Então, eu tenho o verbo aqui e tenho essa palavra bem que está dando uma circunstância ou indicando a circunstância em que esse aluno se comportou. Ele se comportou de que modo? Bem. Então, aqui a palavra bem é um advérbio de modo e, portanto, é um adjunto adverbial. Lembrando que existem exercícios, existem questões de prova que, além de você identificar o adjunto adverbial, a questão pede para você dizer em qual circunstância esse adjunto adverbial vai estar exercendo na oração que você está analisando. Então, você tem que saber tanto que a palavra é um adjunto adverbial e até a circunstância que ele traz na frase, porque ambas as coisas podem ser perguntadas na tarefa. Então, os viajantes chegaram a São Paulo. A São Paulo está dando uma circunstância de lugar em relação ao verbo chegar. Então, a São Paulo é um adjunto adverbial de lugar. Assim como na biblioteca. Eles leram o que? O livro. Onde? Na biblioteca. Então, na biblioteca é outra circunstância em relação ao verbo ler. Assim como tem a palavra muito, que traz a circunstância de intensidade em relação ao verbo estudar, presente aqui nessa oração.
Então, verifiquem lá na hora que você for analisar a frase. Se você estiver procurando o adjunto adverbial, encontre o advérbio, que é a mesma coisa, é o mesmo termo. Morfologicamente ele é advérbio e sintaticamente ele é um adjunto adverbial. Então, não tem dificuldade com o adjunto adverbial. Beleza? A não ser a circunstância. Se você não se lembrar na hora ou não interpretar a frase direito, você pode acabar errando a questão caso ela peça que você determine a circunstância do adjunto adverbial presente numa frase. Tá bom? O aposto, que não é aposto. O aposto é aquele termo que também se liga ao substantivo, mas a função dele é explicar este substantivo. Como assim? Eu tenho uma frase, aí eu vou ter um substantivo tal. O autor da frase, digamos que ele quer ou ele necessita explicar essa palavra na própria frase. Então ele joga essa explicação lá. Essa explicação posta na frase para indicar, aliás, explicar esse substantivo, a gente chama de aposto. E geralmente ele é colocado entre vírgulas. Por que eu digo geralmente? Porque existem apostos que não vêm separados por vírgula. E isso é uma pegadinha bacana que cai em algumas provas e alguns concursos por aí. Então, não levem determinadas regras da língua portuguesa na ponta do lápis ou na ponta da letra, porque existem as exceções e geralmente as exceções o aluno não lembra e elas caem na prova e o aluno erra. Então, Lúcia, aluna do 8º ano, foi bem na prova. Eu tenho aqui o substantivo Lúcia, o termo Lúcia, e o autor teve a necessidade de explicar quem é essa Lúcia. Que Lúcia foi essa que foi bem na prova? Foi Lúcia, aluna do 8º ano. Então, essa explicação entre essas vírgulas referente ao substantivo Lúcia é o que eu chamo de aposto. Assim como desejo-lhe uma coisa. Que coisa é essa? Entre tantas coisas que poderiam ser, eu desejo a felicidade. Então, a palavra felicidade que está explicando o que seria o significado ou o que é essa coisa é um aposto. Roubaram tudo. Tudo o que? Quadros, joias, dinheiro. Então, esse conjunto de palavras está explicando o que seria esse tudo, essa palavra aqui. Um sentido de substantivo, porque tudo vocês sabem que é um pronome indefinido. Navegaram pelo rio Amazonas. Aqui é aquela situação da exceção que eu quero mostrar para vocês. Existem apostos chamados de apostos de especificação. Este aposto de especificação, como o próprio nome diz, ele especifica diretamente uma coisa. Ele não vem entre vírgulas ou separados por vírgulas do substantivo. Então, aqui nesse caso, navegaram pelo rio Amazonas, é um aposto, aqui é a palavra Amazonas, mas eu não separei aqui por vírgula por se tratar de um aposto de especificação. É a mesma coisa se eu dissesse assim, a cidade de São Paulo desmoronou, digamos assim. A cidade de São Paulo desmoronou. A cidade, que cidade? De São Paulo. Então, de São Paulo, que está explicando que cidade se trata, também é um aposto de especificação e viria sem vírgula numa oração perfeitamente. Então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Porque o aposto ele pode aparecer sem vírgula e ele também não é obrigatório ser separado por vírgula numa frase. Ele pode ser separado por outros sinais de pontuação, que seria o 2 pontos e também o travessão, tá ok? Então, se você verificou que você tem um conjunto de palavras ou uma palavra que está explicando um substantivo e foi mencionado anteriormente, você tem um aposto. Lembrando também para não confundir com um complemento nominal, porque o complemento nominal ele completa o sentido, a necessidade que a palavra traz. Agora, explicar um termo que já foi mencionado antes é o papel do aposto. Bom?
Agora, o vocativo. Como eu falei lá no início, o vocativo ele é um termo isolado. Então, ele não é um termo integrante, ele não é um termo acessório e nem um termo essencial da oração. Ele simplesmente é o vocativo. Ele é um termo isolado da oração, certo? Você também não pode confundir ele com o sujeito. Que acontece muito do aluno quando a gente pede lá, identifica o sujeito, digamos, e a gente coloca uma frase com vocativo, ele diz lá que o vocativo da frase é um sujeito, mas não é. O vocativo é um termo isolado dentro de uma oração e ele serve para você evocar ou chamar um interlocutor real ou não. O que é isso? Então, um exemplo, você quer chamar a atenção de alguém ou de algo, né? E você faz isso na sua fala, você chama, ei fulano, ei cicrano, fulano tal. Aí você está tendo essa intenção de invocar ou chamar alguém. Quando você passa essa intenção, né, para a escrita, esse ser que você está invocando ou chamando, você vai utilizar ele na forma de vocativo. Exemplo, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Então é como se alguém tivesse falando com o tal Colombo que está na frente dela. Então, Colombo, fecha as portas dos teus mares. Então ele está invocando ou chamando a atenção desse ser, desse interlocutor. E na escrita, esse termo que está sendo chamado, esse alguém que está sendo chamado, ele tem que ser marcado na forma de vocativo. Então ele vem separado da frase por vírgula. E você tem que verificar essa intenção de que esse termo está sendo chamado, para você não confundir ele lá com o aposto, porque o aposto também aparece ou não com vírgula na frase. Ok? Então não confunda o vocativo com o aposto, porque o aposto é a explicação de um termo e o vocativo é o termo que está sendo chamado, invocado ou interpelado numa determinada situação, beleza? Então aqui, ó, se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Então este termo rapaz, ele está sendo chamado ou invocado por um outro ser dentro desse contexto aqui. Também está aqui, ó, entre vírgulas. Aqui ele apareceu entre vírgulas. Quando você me deixou, meu bem, me disse para ser feliz. Então, também aqui, esse termo, meu bem, é um vocativo por estar sendo interpelado ou invocado ou chamado aqui dentro deste contexto desta oração. Também aqui a presença das vírgulas para isolar esse termo do restante da frase. Lembrando também que, e eu falo também em relação aos outros termos que a gente já estudou, não se acostumem com um determinado local onde o termo aparece. Como assim? O sujeito vai aparecer só no início. O complemento nominal só aparece no fim. O vocativo só aparece no começo e já isolado por uma vírgula só. O aposto vai aparecer preso entre duas vírgulas. Então, esses padrões de local em oração não levem em consideração, porque como a língua portuguesa a gente tem essa flexibilidade grande de mudar os termos de lugar e a frase não perder o sentido, então um termo que você está acostumado num lugar, ele pode aparecer em outro. E só pelo caso de você estranhar o local, você pode errar. É só lembrar da regra e do padrão e da função que esse termo exerce. Se você não esquecer isso, ele pode estar em qualquer lugar, mas aí o termo você vai identificar de forma correta, tá bom? Então esses foram os termos acessórios da oração, né? Mais o vocativo. E a gente se despede aqui da aula. Qualquer dúvida, falem comigo aqui pelo canal ou então lá pelo Classroom, aos alunos lá da escola que eu trabalho. E até a próxima aula. Fiquem em casa, deem um gostei, enfim, façam a inscrição, espalhem aí. E qualquer esclarecimento ou dica de sugestões e tal para melhorar, eu estou aberto a
todas elas. Então, tchau, tchau. Um abraço, boa tarde, fiquem em casa e se cuidem, tá bom? Tchau, tchau.